Oi pessoal, estou eu aqui de novo, Zé Luiz Cassiolato. Vamos falar sobre o segundo tema, ou na realidade a continuação do que a gente parou no vídeo passado, que é a abordagem principal, sem características específicas, da análise do método de eletrocardiografia dinâmica, método Holter. Uma coisinha, eu vou falando algumas coisas aos poucos para ficar a coisa mais informal possível, menos formal possível, né? Só por curiosidade, lá para os anos 1950, 60, que foi a configuração do método como monitorização contínua. Durante o curso nós vamos ver até fotografias de como que eram os gravadores de Holter daquele tempo. E a ideia era sempre essa: ver o que acontece no eletrocardiograma fora do ambiente médico-paciente, né? Preenchendo aquela característica específica que é: doutor, eu tenho algum sintoma, mas eu não estou tendo ele agora. Então esse é o objetivo principal do exame. Nós tínhamos parado aqui nesse slide que nós estamos vendo agora, que era uma confirmação básica da abordagem da análise de Holter, com as suas formas normais, as suas formas ventriculares que foram selecionadas pelo sistema. E eu vou colocar um outro conceito para vocês, que é o conceito do artefato técnico, né? Para o sistema, evidentemente, aquilo que não é normal e que não é ventricular vai ter que ter uma nomenclatura. Essa nomenclatura também é selecionada automaticamente como sendo artefato técnico. O importante para o método é que você tenha a capacidade de interagir com as morfologias do exame, validando, significa aceitar o que o sistema definiu, ou interferindo no seu conceito básico, transformando um evento que teoricamente seria normal em anormal, uma extrasístole ventricular que seria uma extrasístole supra com aberrância. Então, essa interação que é o importante do exame, e nós vamos tentar verificar de uma maneira sucinta esse início através dessa sequência de slides, né? Muito bem, aqui nós estamos então no próximo slide. Como vocês podem ver, o que eu fiz na realidade? Eu abri uma daquelas formas de batimentos que foram chamados de ventricular, e o sistema tem que oferecer a capacidade para você identificar um por um desses complexos. Quero lembrar também que o exame ele é básico de 24 horas. Então, nos primórdios, você analisava o exame de 24 horas. De 24, não. Acelerava um pouco o processo de identificação pela chamada superposição do traçado eletrocardiográfico e selecionava alguns momentos em que você observava que o sinal morfológico era distinto daquele que aparecia. Com a digitalização do sistema, é possível fixar a imagem, né? Como vocês estão vendo aqui. Então eu tenho todos os complexos passíveis de ser chamados de ventricular, aquele que está sendo identificado para análise, que é esse aqui em azul específico, né? Esse complexo agora ele está no contexto aqui embaixo, e eu tenho a capacidade de aceitar essa informação ou não aceitar essa informação, e aí eu começo a interagir com o sistema. Vejam lá que a gente viu as ventriculares, mas a gente pode ver complexos que foram chamados de azuis, né, que no caso são complexos de origem ventricular, como citado aqui, mas foram erroneamente quantificados pelo sistema como sendo de origem normal, tá? Então isso aqui, essa é a interação, que a interação é importante. Você observa o traçado, ele é identificado aqui embaixo em amarelo, e você pode mudar essa morfologia para o que você julgar como sendo a mais correta, tá? Vamos passando para frente e vamos falar sobre configurações do sistema. O sistema de Holter foi preparado para que você finalize o exame e você tenha um laudo básico praticamente pronto para ser confirmado. Esse laudo tem traçados eletrocardiográficos, seleção de arritmia, e essa seleção de arritmia é baseada no conceito da configuração do sistema, que a gente vai tentar resumir para vocês aí, e durante as outras aulas, cada situação específica a gente vai abordá-lo, né?
nós já sabemos pouco de eletrocardiograma, certo? O sistema sabe muito menos do que a gente. Ele não fez nenhum curso de eletrocardiografia. E como que ele vai fazer, por exemplo, como é que ele vai contar a frequência cardíaca? Como é que ele vai dizer se a extracístole ventricular ou não? Se tem período de acoplamento, se tem pausa? Ele segue esse critério que eu vou mostrar para vocês aqui de configuração. Muito bem. Ele calcula as distâncias entre complexos seguidos, né? Por exemplo, eu estou aqui num traçado que eu tenho 4 complexos iguais, identificados. Cada um deles tem a sua nomenclatura, foi chamado aqui de normal, e a distância de um complexo ao outro complexo. 1025 aqui no caso, 1025 aqui no caso. Então, essa distância serve de parâmetro para fazer cálculos sobre frequência cardíaca. O sistema chama as distâncias mais curtas de taquicardias e as distâncias mais longas de bradicardias. Isso pelo simples fato dos valores serem maior de distância, implicando, portanto, frequência cardíaca mais baixa. Quando você faz o corte aqui do caso, 120 batimentos por minuto para cima para observar, o sistema vai mostrar para você e vai chamar isso de taquicardia. Quando você faz o corte de 50 para baixo, que é o segundo caso aqui, ele vai mostrar para você bradicardia. Especificamente eu tenho aqui a configuração da extrasístole, que nós falamos lá no nosso bate-papo anterior. E está aqui 20%, é o cálculo para definir extrasístoles. Esse 20% ele é o cálculo que mais se aproxima do valor real, né? Muitas vezes, quando você finaliza o exame, tem um número matemático puro. 1.345 extrasístoles supraventriculares, por exemplo. Na realidade, essa informação prende-se ao fato do sistema estar sendo analisado, no caso aqui, com 20% de configuração. Se você modificar isso, fatalmente você vai mudar o número matemático puro do resultado final. Mas o exame, ele é qualitativo, não é quantitativo. Interessa dizer se ele tem poucas, muitas extrasístoles, segundo alguns parâmetros que nós vamos ver para frente, e não se prender muito no detalhe numérico simples e puro de 1.342, por exemplo. Tá? Em relação a pausas, o sistema está preparado automaticamente, nesse caso aqui, para mostrar automaticamente todas as vezes que a distância entre um complexo e outro for superior a 2 segundos, né? Essa é a característica principal. Por que 2 segundos é um valor em que o sistema vai atrás, né? Sabemos que do ponto de vista clínico, as pausas superiores a 2,5, 2,7 segundos merecem ser citadas no laudo em determinadas situações. E o porquê dos 2 segundos, né? Vejam do ponto de vista lógico, toda vez que essa distância aqui for de 2 segundos, provavelmente a frequência cardíaca vai ser 30 batimentos por minuto. Portanto, o sistema está preparado para mostrar para você rapidamente as frequências muito baixas do exame. Mais ainda, quando você tem ritmos de substituição ao ritmo basal, normalmente eles são pós-pausa, né? E muitas vezes a frequência cardíaca dessa situação ela não vai estar dentro dos parâmetros principais, de 2,5 por aí, 2,7, mas ela pode ser 2,1 segundos, 2,2 segundos. Isso é muito frequente de ser observado em extrasístoles atriais não conduzidas. Nós vamos ver tudo isso para frente. Variações do segmento ST, está aqui nesse outro item, e nós vamos deixar para uma outra oportunidade. E aqui o importante é, como eu falei para vocês, os sistemas estão preparados para dar um laudo para você sem você precisar fazer muito esforço. Como? Se você pedir para ele selecionar, nesse caso aqui, por exemplo, 4 extrasístoles ventriculares, ao final do exame ele vai escolher 4 das que você confirmou que seriam e vai colocar no laudo. Se você escolher 6, ele vai colocar 6 no laudo. Então você pode jogar, ao mesmo tempo, em determinar situações de configuração, de análise de exame e já a representação de quantas delas você quer exemplificado no seu exame.
Particularmente, eu utilizo algo muito semelhante a isso. Eu zero as informações de quantidade e vou gerando exemplos à medida que eu vou analisando o exame. Achei uma coisa importante, eu gero exemplo, evitando que o sistema tome alguma ação que eu não tenha absoluto controle dela, tá? Tudo bem até aqui? Estamos entendendo muito bem? Vamos lá? Isso nós vamos ver várias vezes durante as nossas conversas, tá? Finalizando essa parte inicial aqui, eu queria deixar mais ou menos uma lembrança para vocês de que quando você está analisando o exame de Holter, você tem que ter uma sequência lógica de observação. Então é o caso daqui, nós vamos avaliar então como é que a gente vai emitir um laudo finalizando o exame. Depois que você fizer todas as correções, todas as identificações, o primeiro item é você tem que avaliar o ritmo de base, né? Você tem que descrever o que acontece no início da gravação, durante o exame e no final do exame em relação ao ritmo que comanda. Eu tenho um exemplo aqui de 3 canais. A princípio, do lado esquerdo da tela aqui, eu tenho o ritmo sinusal, onda P positiva, e durante o exame, nesse caso às 6h43, eu tenho uma mudança da morfologia da onda P, indicando que o ritmo de base do paciente está mudando. Então, esse tipo de avaliação é uma avaliação importante e ela é feita só por você. O sistema, como eu disse na nossa conversa anterior, ele não identifica a presença de onda P. É função sua identificar as variações da onda P. Pelo menos hoje, nas condições de temperatura e pressão atual, 2019, mês de junho. Mais ainda, nem tudo que mostra como extrasístole ventricular ou supraventricular é o correto. Nós estamos vendo aqui que o QRS alargado, a aberrância, aqui que está citado no nosso diapositivo, ele é considerado como ventricular. É o caso do exemplo abaixo. 3 canais, PQRS, PQRS, PQRS. Eu tenho um QRS bem largo, que foi chamado de ventricular, mas ele é precedido por uma onda P, é uma extrasístole de origem supraventricular e provavelmente eu tenha a possibilidade de ter extrasístoles aberrantes, no caso desse exame. Mais ainda, como limitação do método, né, eu tenho ritmos que mudam a configuração do QRS, sendo definidos como possíveis eventos de taquicardia ventricular. Esse aqui é um exemplo específico dele, né? Então eu tenho ritmo PQRS, PQRS, PQRS estreito, na cor azul, e um PQRS, PQRS, PQRS largo do QRS em vermelho, porque ele define isso como extrasístole ventricular. Essa mudança de ritmo não tem um nome específico em relação à arritmia ventricular. Ela é um bloqueio de ramo intermitente, certo? Mais ainda, estamos vendo aqui também ao outro lado, escapes, se o QRS for largo, tendem a ser chamados e interpretados automaticamente como extrasístoles ventriculares. Falamos até agora das configurações e limitações básicas, que vamos ver no futuro aí. Espero que vocês continuem a acompanhar-nos nessa sequência. Existem outras maneiras de analisar o exame e nós vamos ser rápido nessa parte. Análise global gráfica, incidência nas 24 horas. Então nós identificamos aqui como se comportou as extrasístoles ventriculares no exame na primeira metade dele. Vejam essa incidência na frente. E múltiplas configurações do gráfico da variação da frequência cardíaca. Isso aqui eu acho que é uma coisa que vai prender um pouquinho mais de detalhe e merece um pouco mais de informação. Vamos deixar ele para a próxima passada, a próxima sessão, para complementação final dessa nossa apresentação, desse bate-papo sobre Holter. Obrigado.